Olá, pessoal, começando mais um podcast Pode Falar com Elim Naim. Essa semana a gente vai receber ele, que é empresário do ramo de educação, de qualificação. Meu amigo pessoal, Márcio Mata, vai estar aqui batendo um papo com a gente. Márcio, tudo bem? Tudo bem. Espero que você entenda que aqui é rápido, passa que nem um flash. Quando menos você espera, já está acabando. E antes da gente começar a bater um papo sobre essa importância da qualificação no ramo da educação, a gente fala um pouquinho pessoal aqui do Márcio. Márcio, filho de quem? Casado com quem? Campista? Sou campista, né? Meu pai, Jobel de Azevedo, né? Era usineiro. Minha mãe é dona de casa, tenho muito orgulho, né? Sou casado com a Laila, você conhece muito bem. Tem irmãos? Tem irmãos? Tenho uma irmã chamada Manuela, né? Ela é nutricionista. Mais nova ou mais velha? Ela é mais nova. Mais nova que você. É. Você é velho, né, Márcio? Todo mundo sabe que você é velho. Cara, não é velho não, tô bem jovem, né? Então, casado com a Laila. Laila, já fazem 13 anos, né? Laila heroína. Ela teve sorte, né? Ela teve sorte, não. Ela teve sorte, não. Você teve sorte de aguentar, de achar alguém para te aguentar 13 anos. Irmão, deixa eu te falar. Obrigado por você estar aqui. Vamos falar um pouquinho de quando começou essa... Quando o Márcio sai para ser empreendedor. Quando começa isso? Então, aí começa dessa história familiar, né? Papai tinha a gente tinha usina em Campos, Alagoas, Recife. Então ele via 6 meses aqui, 6 meses fora. No momento que ele falece, a gente fica numa dificuldade muito grande. Quanto tempo tem isso? Ele morreu em 97, né? Já faz tempo. Eu fui obrigado a ir para o mundo, já buscar trabalho. Então comecei desde cedo. E aí a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? A oportunidade, e aí as coisas foram se apertando. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa panfletando. No momento que eu fazia a panfletagem, eu via que podia vender o produto. Aí eu comecei a vender sem autorização. Aí eu tirei vários pedidos, né? E aí eu comecei. Aí eu chamei a atenção de um produto de quê? Desculpa. Na época, ele trabalhava com embalagem, Ricardo, que é muito amigo meu. Embalagens. E aí eu panfletava e falei, tem como vender. Aí vendi e ganhava uma comissão. Aí comecei. E dali eu chamei a atenção de uma pessoa que era diretor de uma escola. E aí ele me contratou e aí começou a nossa história. A gente começou trabalhando junto, em parceria. E aí foi um grande sucesso. Graças a Deus a gente começou lá em Guarulhos. Aí foi até dentro desse imóvel que a gente tinha. E depois a gente começou a expandir por aí. E aí a gente chegou à marca de ter mais de 50, 60 unidades espalhadas pelo Brasil. Esse tempinho aí dá uma... Esse negócio de fica quente, fica frio, fica quente, fica frio, acaba tumultuando tudo. Me explica uma situação. Hoje, o Márcio ele é responsável, seja como dono, ou seja como diretor, de escolas em Campos e quantas cidades fora de Campos? Então, hoje eu sou CEO do Grupo QSIM América Latina. Ele é um braço. Ele tem vários braços, então a gente tem a gráfica, a gente tem a nossa própria gráfica, que é uma editora Maia, a gente tem outros braços, então, por exemplo, a Treinar é um braço nosso, que são as escolas que nós temos em São Paulo, nós temos a Qualificar, que é uma rede de escolas dentro da metrópole do Rio de Janeiro, não é minha, mas faz parte do nosso conglomerado. Tem a Smart, que eu sou diretor, não sou dono, mas ela também faz parte do conglomerado que a gente administra. Então, hoje a gente tem escolas próprias, pela QSIM, e tem as partes que a gente administra, que são Smart, Treinar, Qualificar. Por exemplo, a Smart ela não é a minha empresa, mas eu posso ser diretor. Então, eu dirijo a empresa, ajudo na questão do marketing, do crescimento. E aí a gente está crescendo nessa entoada. Já passamos de 50 unidades, vários estados do Brasil, do Nordeste ao Sul. E a gente vem crescendo para a qualificação. Mas eu iniciei nessa parte com um dono de escola e depois ele me passou essa chancela e daí nós iniciamos. Então, hoje eu trabalho muito com gestão. Então, a gente pega muitas vezes uma escola que está em declínio e a gente transforma, fazendo essa escola de superávit. A maioria das transações que a gente teve foi crescimento dentro de uma escola que era fraca, de movimento fraco. A gente foi crescendo esse trabalho. Entendeu? Ou seja, são escolas que tinham potencial, mas que faltava um pouco de gestão educacional por parte dessas pessoas que acabavam não conseguindo acelerar o crescimento. Isso. Você falou que você anda muito, né? Viaja muito. Bastante. Então são várias escolas, como você mesmo disse, do Nordeste ao Sul do país. Exatamente. Situa Campos no meio desse emaranhado de cidades. Eu particularmente sou
sou um defensor da qualificação, isso eu deixo isso claro, a gente não toca muito em política, mas isso é um assunto que não é pura e simplesmente política, é muito mais, né? Acho que você qualificar as pessoas, você querer cada vez mais com que as pessoas tenham sua independência, isso deveria ser uma prioridade não só dos políticos, e sim de todos os seres humanos. Como é que Campos está? Campos está atrasado do ponto de vista público para isso? Então, quando a gente define atrasado, é a relação de tempo. Eu tenho um compromisso com você, eu me atraso e chego. O Campos não está atrasado, ele não tem início. Então, por exemplo, toda vez que você... Muito boa sua observação. Ué, se eu atraso com você, eu tenho um compromisso. Se eu não tenho um compromisso, eu não estou atrasado, eu estou parado. Na verdade, o que acontece com o Campos? Há um prejuízo muito grande, desde que a Petrobras não vem para cá. Então, por exemplo, quando eu viajo o Brasil inteiro, e é o Brasil inteiro, você vai olhar lá, eu viajo o Brasil inteiro, eu estava agora em Curitiba, eu estava em Fortaleza. O que as pessoas falam? Isso é clichê. O Brasil tinha que se tornar independente do Nordeste, né? Não, perdão. O Rio de Janeiro tinha que ser esquecido por causa dos problemas de violência que tem. E eu digo o seguinte, se você esquecer o Rio, principalmente na cidade de Campos, você não tem petróleo para andar. Nós temos em Campos a maior bacia de petróleo do Brasil. Nós talvez somos responsáveis hoje por 79%, 80% da produção nacional de petróleo. E o próprio governo, ele caracteriza Campos como uma cidade de prestação de serviço. Já é o primeiro ponto. Nós não somos prestador de serviço. Nós somos a cidade do petróleo. O petróleo está aqui. A base ela é offshore. É por isso que a gente tem um sentido diferente de achar que aqui não é uma cidade de petróleo. Porque você não vê as petrolíferas aqui. Primeiro, por um erro do passado de levar as empresas para Macaé. Segundo, por não haver incentivo das empresas virem para cá. Ou seja, a Petrobras não veio e as terceirizadas não vieram. E aí, o petróleo está embaixo da nossa terra. E aí, o que acontece? A gente tem um sentimento de que a gente não produz petróleo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é o educacional. Não há incentivo algum na cidade de Campos. A 100 quilômetros, Macaé fica daqui? 105, 105 quilômetros. Nós temos uma cidade que investe. Bem diferente daqui. Aí ele pode ter até atrasado, mas ele está investindo. Então ele financia o curso, ele ajuda as pessoas a se qualificarem, ele muda a caracteristicidade e ele pegou o status da bacia de Campos e levou para Macaé. Só que o petróleo é nosso. Lá, bacia de Campos, não é bacia de Macaé. Então esse é o primeiro ponto. Nós não estamos atrasados, nós estamos parados. Não há investimento no setor, não há retórica nenhuma passada. Investimento em qualificação profissional, em qualificação técnica até teve. O governo federal teve boa vontade, mas fez de forma errada. Né? O governo criou o Pronatec na época, mas ele enrijeceu a fórmula, então ele só colocava dentro do sistema S. Enquanto, na verdade, há muitas escolas que vão para a beira de uma comunidade, que são escolas particulares. Que conseguem chegar muito mais do que o sistema. Muito mais do que o sistema. Isso enrijeceu. Foi uma boa novidade, o governo federal, mas não teve nada a ver com o governo municipal, que tem a obrigação de atingir as pessoas que estão ali. Né? Uma das coisas que é bem claras, mas que por parte de alguns municípios, e Campos está incluído, infelizmente, dentro desses municípios, é de que município não pode fazer escola técnica, né? E é um grande equívoco, né? Porque você vê Macaé, Duque de Caxias, outros municípios que têm a escola técnica municipal. Porque a formação errônea de alguns políticos é que escola técnica é federal. É, do estado, na verdade. Não, federal é estadual. Isso. O IFE é uma escola técnica federal. E existem algumas escolas técnicas estaduais. Mas já é um avanço já de 15 anos para cá, existe já a questão das escolas técnicas municipais. E eu acho que quanto mais escola técnica, mais as empresas particulares também vão estar envolvidas no sistema e que haja, por parte do poder público, um incentivo a essas empresas. Porque quando uma escola dessa tem menos funcionamento que ela pode atingir, é menos emprego na própria escola do próprio município, que deixa de empregar. E o pior de tudo, né? Hoje não é só mais a Petrobras. Hoje você tem a questão do Porto do Açu, que é uma nova realidade de 15, 20 anos para cá, e que Campos está parado, né? Agora eu aprendi, não está atrasado. Não, está parado. Eu vou sintetizar para você onde a gente está. A gente está no estúdio, que tudo aqui é marcenaria. Então eu vou colocar para você o que Caxias fez. Pequena coisa. Ele é um polo moveleiro. Para ter polo moveleiro, você tem que ter pessoas que fazem o quê? Móveis. A profissão de Jesus era carpinteiro, né? Você tem carpinteiro e marceneiro. Onde você acha um carpinteiro ou um marceneiro agora? Me dá 5. Você não tem 1. Quanto mais 5.
Aí eu te pergunto, você conhece algum carpinteiro ou marceneiro desempregado? Não. Por que não transformar uma escola que você tem lá na classe quinta série, quarta série que cabe, no período noturno, em uma escola de marcenaria? Se eu formar em Campos 400 marceneiros, 200 vão ser empreendedores. Ou seja, eu vou tornar Campos um pequeno polo moveleiro. Um vai começar a fazer os móveis para dentro de casa, o outro vai fazer banco, o outro vai fazer mesa. E aí você começa a fazer o quê? Gerar renda. O problema hoje é que esse mecanismo ele está assim, empurrando para o outro. Eu empurro para o Estado, eu empurro, mas o município não tem que fazer. E eu acho que parte muito da ideologia política. Sim. Porque eu acho que, para alguns gestores, isso não é interessante. Porque a partir do momento que você cria a independência do cidadão, você para de ter essa questão da alienação, que é o que acontece. Ou seja, infelizmente, as pessoas que têm mais, eu não digo condições financeiras, não. As pessoas que têm menos condições, até educacionais, elas estão tendenciosas ao assistencialismo. Isso. E o político, infelizmente, alguns políticos preferem ficar no assistencialismo do que você ver seu povo prosperar, ou seja, empreender. Seja ele, você citou do ramo de móveis, móveis. Eu vou citar um outro exemplo que acontece muito em Campos. Hoje, para você arrumar bons padeiros é uma dificuldade. Confeiteiro, há uma dificuldade muito grande de você ter esse profissional para qualificar. E muito mais. Eu vou te falar, respondendo para você arrumar um emprego. Só a sua pergunta. Nós temos uma sede em São Caetano. Né? Uma sede em São Caetano em frente à GM. São Caetano hoje se tornou a cidade mais rica do Brasil que tem as montadoras. Mas ela faz o quê? Ela entrega a mão de obra. Ela entrega. Então você tem mecânico. O grupo ele forma quase 2.000 mecânicos por ano. Eu te faço uma pergunta. Todas as vezes que eu fui em uma aula para começar, para iniciar, todas as vezes eu perguntei assim, você conhece alguém desempregado? Naturalmente, você conhece dezenas de pessoas desempregadas. Mas eu faço uma pergunta que nunca foi respondida. Você conhece algum mecânico ou eletricista automotivo desempregado? Você conhece, Aline? Não. Não conhece. Se eu perguntar a todo mundo aqui, ninguém conhece. É isso. Não tem porque não forma. E aí eu te pergunto, como essa pessoa vai se tornar mecânico automotivo se ela não tem renda para pagar? Ela quer estudar, mas não tem renda. E aí, faz como? Aí eu te daria 3 oportunidades. Aquele que tem, mas tem uma renda apertada, o governo tinha que dar uma linha de crédito. Olha, você não tem 3.000 ou 4.000 para pagar, a gente te dá uma carência de um ano, você se forma, depois de formado... Paga lá em 12 meses, 12 reais, mole. O salário desse cara é muito bom. Esse cara vai ter um salário de 4, 5, 6 mil, um mecânico automotivo, um eletricista é muito maior, porque ele mexe com muito mais tecnologia. Aí você resolve outro problema da ponta que está... Você pode perguntar às concessionárias aí que está desesperador. E o mecânico de moto é a mesma coisa. Estou te dando um exemplo dentro da linha de mecânica. Aí esse cara que se formou mecânico, ele não consegue chegar à ponta, que é a oficina, sabe por quê? Porque o setor de autopeça está desesperado, o setor de distribuição está desesperado, o setor de borracharia está desesperado. Então, até chegar à oficina, você não consegue resolver com 200 mecânicos, não. Porque não para de vender veículo no país, não vai parar, e o que ainda tem para entrar no país, ele precisa de revisão dentro de concessionária, depois de um tempo ele dá problema na caixa. Então é um problema que nunca vai ser solucionado, e a gente tem essa falta de mão de obra. Por exemplo, você tem hoje, na linha de pessoas fora da rede, na linha da miséria, 50 mil pessoas. Se você qualificar 50 mil pessoas hoje, colocar, por exemplo, formado em Campos hoje, uma parte, 1.000 mecânicos, eu te digo, dos 1.000 mecânicos, eles vão estar trabalhando ou aqui, ou dentro do porto, mas é automotivo não. Ele entende toda a parte de distribuição, representação de óleo, e aí você começa a fortalecer uma cadeia. Esse cara ele pode ser um empresário, começar com uma empresa, abrir uma autopeça, ou ele abrir uma indústria. É assim que a gente forma uma cadeia produtiva. E a gente não tem isso. A gente só consegue favorecer a classe média e a classe alta, classe média e a classe alta. E a pessoa que é miserável, ela não consegue sair. Essa é a diferença que São Caetano tem. Mas eu acho que isso, infelizmente, é a realidade. Porque, na verdade, a maioria dos políticos, eles não querem que essas pessoas saiam dessa faixa. Porque é mais fácil manipular o voto dessas pessoas. Aparentemente, dá para ver, é um pouco nítido. Porque, como eu te falei, você pega São Caetano, você tem as montadoras. Aí você viaja para por exemplo, você tem cidades que tem montadora, por exemplo, Goiás tem Catalão, tem uma montadora lá, mas há incentivo para isso, não é só o financeiro. Você tem as escolas que preparam o cara, tem o cara de funilaria, pintura. Aqui você não tem uma escola de pintura automotiva,
Onde você vai arrumar um pintor automotivo? É aquele cara que aprendeu com o pai, que aprendeu com o avô, que entrou ganhando um pouquinho ali, ele aprende com o outro. Você não tem uma escola para profissionalização. Isso é muito ruim. Agora, Não, você até tem a escola, você não tem um incentivo. você não tem incentivo, você tem as escolas particulares, é o que salva. Mas se a pessoa for uma pessoa que está numa linha, não tem, consegue pagar, ele não vai ter inserido nesse cenário aí. Então é por isso que é muito importante ter políticas voltadas para isso, para a gente conseguir diminuir. Não é sensivelmente, não, é consideravelmente a linha da pobreza. Me tira uma dúvida. A maioria desses cursos, as empresas particulares, elas têm um custo de certificação, né? Ou seja, você tem o custo, o lucro da empresa, obviamente, você tem ali custos para pagar professores, pagar toda a logística da empresa e pagar a certificação. Essas certificações, geralmente, elas são não só nacionais, mas também internacionais. Exatamente. Explica até para as pessoas que não entendem muitas das vezes do valor dos cursos, exatamente por essa questão da certificação. Explica um pouco melhor. Então, em algumas demandas, eu vou te citar aqui pintura industrial, o processo Concorne, ele não pode ser um treinamento dado pela escola, ele tem que ter um procedimento dentro do Inmetro. Então, esse procedimento ele tem um custo, é um custo logístico, o examinador está no local, na alimentação dele, visando a isonomia, ou seja, ele vai avaliar, não conhece ninguém, não tem contato com essas pessoas, então ele tem o aéreo, tem o hotel para fazer a avaliação e esses custos. Então, o Inmetro determina que tenha essa separação entre os candidatos e o avaliador. Então, geralmente, você tem, às vezes, um boleto para pagar que é 850, não tem como mexer, um boleto de 590. Isso não faz parte do lucro da escola. Isso é uma taxa que é cobrado para certificação dessa pessoa. Ou seja, é como se ele fosse fazer uma prova, ele faz o treinamento no centro de exame, mas a prova ele tem que pagar a parte, porque isso é o que o Inmetro exige como forma de manter os padrões de isonomia. Ou seja, não ter contato um com o outro, é mais ou menos isso. Entendeu? Entendi. Hoje, a gente já falou um pouco sobre essa realidade hoje do Porto, né? Essa questão de Macaé, que é uma grande força, né? Principalmente no que se diz em respeito ao ISS, né? Porque o ROD pode diminuir, mas o ISS em Macaé é um crescimento que não para. Não para e a grande independência de Macaé é muito mais pelo ISS do que pelos RODs. Isso é uma realidade, porque Campos recebe até mais RODs do que Macaé, mas o ISS é insignificante perto do que Macaé arrecada. A gente já falou sobre essa questão de incentivos, que é uma realidade que Campos e outras cidades do interior estão bem paradas e não atrasadas, né? Pelo que você está falando. O que você vê fora que você tenta trazer para Campos no seu ramo mesmo? Bem, eu vou te falar. Eu não digo independente do poder público, já que infelizmente a ausência é muito grande por parte do poder público. É assim, vamos lá. As iniciativas são, toda vez, por exemplo, eu fui muito a Goiânia, né? Então você tem o setor agro. O setor agro ele tem muita força tecnológica, o TI. Então, por exemplo, tem uma cidade chamada Primavera do Leste. Cara, é doideira a cidade. Ela é movida a TI. Então o cara opera drone por computador, tudo mais. Então o que eles fazem? Eles incentivam as escolas locais, eles pagam as escolas, eles facilitam com que o trabalhador, aquela pessoa que tem pouca posse, o filho do agricultor, a fazer para ele não sair do campo. Ele é incentivado a ficar no campo, mas não com a enxada, sim com drone, com máquinas. As máquinas agrícolas são operadas por computador. Esse é o incentivo que precisa. Então, o que eu percebo? A parceria público-privada. O avanço da tecnologia, não tem jeito. E principalmente parceria público-privada. Porque o Estado que eu digo, não é o município, o poder público, ele não consegue estar em todos os locais. Não adianta você abrir 50 Fitec, não vai resolver o problema. Mas o privado, sim. O privado, às vezes, ele está dentro de uma comunidade, está lá, e o pessoal adora, ele tem qualidade, ele está dentro de um local. E às vezes é muito mais barato você fazer uma parceria do que você abrir. Muito mais. Até para manutenção. Muito mais. Por exemplo, se você pegar uma unidade nossa, fala, qual o período que você não funciona? O período da noite. Pô, vamos usar esse período da noite aqui para te formar a pessoa. Quanto você quer por esse espaço? É muito mais barato que você montar um espaço e pagar por ele. A parceria público-privada em todos os estados é presente. Até porque hoje você tem um problema federal, estadual, municipal muito grande, que é o custo alto de folha, né? De
de folha de pagamento por parte do poder público, né? E, na verdade, quando você faz uma terceirização, você um pouco tira essa responsabilidade de não estar passando os valores da lei de responsabilidade fiscal. Então, no início parece ser um pouco mais caro, mas no final das contas muito mais barato. Fora a questão de manutenção, mão de obra, é muito mais prático. E eu vou citar para você o mais importante. Eu não vejo em outro estado, outra região, a dificuldade do primeiro emprego como tem aqui. O primeiro emprego é um debate que tem que ser feito pelo poder público, principalmente pelo estado e pelo município. Por exemplo, esse tem que ser o tempo do negócio. A Petrobras é a maior contratante de serviços da região. Você tem a Shell, você tem outras aí, o Porto também. Mas aí ele pede 2 anos de trabalho. O cara vai lá, rala pra caramba, paga o custo, está preparado. Aí ele tem o primeiro emprego. Aí o que acontece? A Petrobras, não tem experiência. Ele não tem experiência. Como é que ele vai fazer? Mas aí ninguém até agora parou para chamar a entidade que é pública, que é mista, né? Ele é um capital misto, Furnas, Petrobras. Aí, cara, se você é do povo, é pro povo. Vamos botar você na mesa aqui, vamos chegar e vamos conversar. Não pode ser assim de você botar num contrato 3 anos de exigência e o cara ter 18 anos. Nós temos que chamar ela para a mesa e obrigar. Não. Todo mundo tem que ser tratado da mesma forma. Porque um jovem que se forma com 18 anos, ele só precisa de um treinamento de 15 dias, 14 dias. Vamos criar aqui uma lei de incentivo também para ajudar vocês, mas a gente tem que ter a obrigação de dar direitos iguais a todos. O que eu sinto muito hoje, o peso do estado do Rio, e principalmente na nossa região, que é petróleo, é isso. Às vezes o jovem se qualifica e ele tem dificuldade do primeiro emprego porque isso é uma coisa bem regional, tá? Você não vê essa dificuldade de mão de obra que se cria, como na nossa região, como está se criando, pela dificuldade do primeiro emprego. Não sei se você tem visto muito isso, mas isso é pontual. E isso é muito da região. Talvez ter uma cota até para quem é do primeiro emprego. Exatamente. Porque, na verdade, quando você vai para uma questão privada, você não tem como obrigar, entre aspas, o cara querer pessoas com um pouquinho mais de experiência no ramo. Mas quando você vai para um setor misto ou para o setor público, tem que ter esse incentivo, porque esse cara nunca vai ter. Exatamente. Esse é o papel. Né? Se ela é financiada pelo nosso cara, não, nós temos que dar um incentivo sim. Essa empresa tem que atender, ou dizer para ela, tem que ter 50% de obrigação aí. O que está acontecendo hoje é que esse jovem também está morrendo, ele está sofrendo porque ele não tem financiamento, ele corre atrás, ele busca. Aí quando ele busca, ele sofre para conseguir o primeiro. Aí quando você vê ele conseguindo, ele já está quase afogado, porque ele já está apertado, ele já não está acreditando mais. Então eu acho que o poder público ele pode mexer nessa proporcionalidade, chamar as empresas do Porto do Açul, chamar para fazer um pacto. Olha, a gente precisa pensar. Porque as pessoas... Por que eu estou falando isso com você, Aline? Porque hoje há um déficit de mão de obra muito grande. Se você ligar hoje para qualquer RH de empresa, eles estão contratando com força. Mas eles precisam de pessoas 2 anos, 3 anos. E isso é um desequilíbrio muito grande. Você tem uma mão de obra que se forma e fica parado dentro de casa muitas vezes porque ele não tem a primeira oportunidade, porque não tem... porque eu quero o cara com 2. E aí você fica assim. E isso é muito regional, tá? Você não vê isso em São Paulo. Você tem. Mas você não vê com essa força como você vê aqui. Você pode ver pelas pessoas que vão te procurar. Aqui é mais institucionalizado muito isso. Muito mais. É muito mais evidente. Eu não vejo isso em São Paulo. Eu não vejo isso em Recife. Abreu e Lima retornou à obra. Eu não vejo essa dificuldade de contratação. O cara está pronto. Tem a certificação, ele está pronto. Aqui não. O cara tem que estar pronto. Tem que ter 2 anos, 3 anos. E isso tem que acabar. Isso tem que acabar, porque não dá para acreditar que uma pessoa que se formou, que tem todas as aptidões, e que está fresca, né? Acabou de se formar. Ele não pode trabalhar porque, ele, por exemplo, ele é pintor industrial, tem que fazer um trabalho lá que é meticuloso, mas será que ele não consegue aprender com o embarque? Nem que a gente subsidie isso, poder público. Agora, impedir um jovem de trabalhar porque ele tem 18 anos recém-formado. Mas eu só... E o cara que tem 20, 25, que tem 3 anos, ele não quer ir também trabalhar porque ele está em outra empresa. E aí eles ficam pescando aquário do outro e as pessoas que estão precisando não estão subindo. Esse é um problema que o poder público tem que resolver imediatamente, tá? Isso é muito importante falar sobre o primeiro emprego. Porque isso está fazendo que as camadas que estão correndo atrás e buscando... estão mesmo sem o incentivo público, conseguem gastar e fazer, não conseguem muitas vezes não passar essa bolha. Não consegue. Aí fica nessa bolha. E o Estado que eu falo, é o poder público, ele não está dialogando ou exigindo, ou colocando em lei. Não é possível. Se você está precisando de... Tem contratos hoje em Macaé que exigem 1.000 profissionais. Eu vou te citar uma situação. Nós tivemos um processo seletivo que aconteceu aqui, de uma empresa que ganhou confeitaria e cozinha.
Ele veio para contratar 600 candidatos. Ele não contratou 300 com 3 rodadas. Eu lembro que a rodoviária, ela deu volta e ela não conseguiu. Por quê? Porque não atendia. Tempo de... Olha que engraçado. Ele tinha que ter 3 anos ou 2 anos. É um absurdo. É muito tempo. Ele tinha que ter certificado. A maioria tinha experiência, mas não tinha certificado. Quando ele não tinha um ou outro, até aceitava. Aí quando chegava no terceiro, tinha que ter comprovação em carteira. Aí, 3 rodadas, 300 funcionários. Aí precisar de 500. Sai daqui para ir para outro lugar para procurar gente. Porque simplesmente Campos poderia atender a demanda. Mas, por exemplo, o cara é confeiteiro, trabalhou numa padaria lá no Eldorado. 2 anos, mas não servia porque ele não tinha 3. Ou que muitas vezes, que é o que acontece na grande maioria, não tem carteira assinada. Não tem carteira assinada porque às vezes a padaria é do irmão ou da mãe. E aí, assim, isso não pode acontecer. O que tem que fazer? A pessoa tem que ser abraçada, tem que ser inserida no mercado. E muitas vezes você vê a empresa sem cumprir o contrato, sem o funcionário, não é porque ela quer não, porque está na obrigatoriedade da Petrobras, está na obrigatoriedade de Furnas. Isso tem que acabar, tá? Porque a gente tem mão de obra de boa qualidade. Que a empresa, quando ganha também, ela recebe essa exigência, e se ela não cumprir... Ela está descumprindo um contrato. Exatamente. Irmão, obrigado. Como eu te falei, passa muito rápido. Eu queria só que você encerrasse pensando em o que o Márcio gostaria de ainda realizar como empresário. Eu gostaria de que todo mundo tivesse a oportunidade que eu tive. Eu tive uma ótima educação. Meus pais se esforçaram e me deram uma excelente educação. E foi ela que mudou a minha vida. Ela foi a indução da minha vida. Então eu gostaria que todas as pessoas, cara, que não têm condição nenhuma de pagar, todas as pessoas que estão na linha de miséria, entendessem que a educação é a única maneira de sair. Mas eu gostaria muito que Deus tocasse no coração dos gestores públicos, para que eles abrissem linha de crédito, para que, por exemplo, o sistema que tem de Bolsa Família e tudo mais, tivesse um acréscimo, indução para esse cara entrar no mercado de trabalho, para que ele pudesse ter as primeiras oportunidades que ele nunca teve. Esse é o meu sonho. Todos tenham direito, acesso à informação como eu tive. Porque eu acho que a educação muda tudo. Eu acho que nem sonho como empresário, é sonho como pessoa. Como empresário, eu só quero pedir a Deus que eu tenha força para continuar crescendo e, se Deus quiser, ir mais longe. Eu estou nessa entoada aí. Gente, esse foi mais um podcast. Pode falar com a Eli Naim, você vai curtir, foi muito bacana. A gente falar sempre de qualificação é sempre muito bom, porque realmente o que o Márcio falou aqui, a educação muda tudo e a gente sabe disso. Semana que vem a gente está de volta com mais podcast. Pode falar com a Eli Naim. Fui!